Amém. Glória a Deus. Pai, usa a boca da tua filha Laedes Cunha, Senhor, para que traga uma palavra de soerguimento no dia que se chama hoje. Com a palavra, a evangelista Laedes Cunha. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Nossa meditação tem como tema salvação. O texto se encontra em Romanos, capítulo 10, dos versos 12 ao 20, que diz assim: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53:1. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: Eu vos metereis em ciúmes com aqueles de quem não são povo, com gente insensata vos provocareis a ira. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Caros ouvintes das rádios Jesus na Rua, Paulo aqui no capítulo 10 de Romanos, ele está falando que os judeus rejeitam a justiça de Deus, porque a oração de Deus é para a salvação de todos, de todos. Quando fala da salvação de todos, inclui Israel, porque Israel é o povo da promessa de Deus. Então, a salvação é para os israelitas. E o verso 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo é o fim da lei. A lei veio com Moisés, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, mas em Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Por quê? Porque Cristo, ele é o fim e ele também é o objetivo da lei. E continua o capítulo 10, mas nós estamos meditando nesses versos aqui para que os ouvintes entendam que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você, aonde você estiver, você não precisa ser judeu, nem grego, gentio, mas quando você invocar o nome do Senhor, você será salvo. E continua no 14. E como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse texto aqui nós chamamos de um
um texto missionário. Ele fala aqui de invocar. Primeiro invocarão aqueles de quem não creram. Invocar, depois crer, ouvir e pregar. Então, é preciso fazer essas coisas. Primeiro, eu preciso invocar. Eu preciso buscar esse Deus. Eu preciso crer nesse Deus. Mas para isso eu preciso que alguém me fale desse Deus. Eu preciso ouvir desse Deus. E que alguém pregue para mim desse Deus. E continua. E como pregarão se não forem enviados? Então, é preciso pregar a palavra. E a igreja local precisa enviar missionários para pregar a palavra. Só missionários, irmã? Não. Todos nós somos discípulos de Jesus. Se nós recebemos Jesus, se nós aceitamos Jesus, nós somos discípulos. Então, nós podemos pregar a palavra onde nós estivermos. E a palavra, ela deve ser pregada. Mas o 16 também diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. Infelizmente, prega-se o evangelho, mas nós vivemos debaixo da graça. Então, eu recebo de bom grado, mas alguém pode não receber. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, caros ouvintes, é preciso ser vivida, testemunhada. E a gente só consegue isso pela palavra. Pela palavra. A palavra de Deus. Então, é preciso pregar a palavra de Deus. Agora, se ela vai ser rejeitada, não é problema meu. Eu estou aqui falando da palavra. Mas é preciso se crer com o coração. E continua os outros textos que diz, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então nós precisamos levar o evangelho, essa palavra, ela precisa chegar até os confins do mundo. Nós precisamos anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho para todos, porque a salvação é de graça. É pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós precisamos levar essa palavra a todos. Mas o texto lá em 21 diz, mas contra Israel, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Caros ouvintes, você vai receber a palavra ou você é um povo rebelde e contradizente? Pense nisso. E você, meu irmão, você sustenta um projeto missionário ao redor do mundo? Você faz parte de uma igreja local, você contribui com a expansão do evangelho para o reino de Deus. Então, essas questões eu deixo aqui para vocês que vão ouvir essa palavra, porque Deus é que está no controle de todas as coisas e nós precisamos anunciar a salvação até os confins do mundo. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.